E a gente queria ver qual era o papel dos astrócitos na funcionalidade neuronal. Por quê? A gente sabe que os astrócitos, eles são super importantes, têm diversas funções lá no nosso cérebro, e ele tem funções como suporte dos neurônios, nutrição dos neurônios. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, aqui tem um astrócito e um vaso, né? E aqui está o neurônio, filamento do neurônio. O astrócito é aquele que pega os nutrientes, né, da corrente sanguínea e manda para os neurônios, né? Ele participa das sinapses dos neurônios. Um único astrócito participa de milhares de sinapses ao mesmo tempo, né? Então ele tem muitas funções importantes na participação de sinapses, na formação de novas sinapses, entre outras funções. Então a gente queria ver como que estavam os astrócitos desses pacientes e qual era a influência dos astrócitos nos neurônios. Então aí tinha um protocolo lá estabelecido, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, esse protocolo, onde a partir das células neuroprogenitoras, tem a mesma origem embrionária que os neurônios, a gente fazia um protocolo onde isolava os astrócitos, né? Então em mais ou menos 3 semanas eu tinha as astrosferas, cultivava elas em suspensão no shaker, sob rotação. Depois de 3 semanas eu plaqueava e ela começava a liberar os astrócitos. Então aqui é a cultura dos astrócitos e eles positivos para GFAP, que é uma proteína específica de célula da glia. E aqui é só uma caracterização também, GFAP e S100-beta, que é um marcador de astrócito maduro, né? Só para caracterizar as nossas culturas. E aí o que a gente pensou em fazer? Vamos fazer uma cocultura, cultivar astrócitos junto com neurônios. Então a gente cultivava aqui uma quantidade grande de astrócitos e plaqueava uma quantidade pequena de neurônios para ver no que esses astrócitos influenciavam nesse neurônio. A gente queria estudar morfologia, funcionalidade, então por isso a gente cultivava uma quantidade bem menor de neurônios sobre os astrócitos, né? Então o que eu fiz? A partir das NPCs, em uma plaquinha eu produzia os neurônios, que tem uma população mista, né? Como eu mostrei lá atrás, tem um pouco de astrócito. Então eu fazia um sorting para enriquecer essa população e pegar somente os neurônios. E numa outra plaquinha eu produzia os astrócitos. E aí eu fazia cocultura, cultivava os neurônios em cima desses astrócitos. Mas aí a gente pensou, vamos fazer então uma brincadeira aqui? Vamos cultivar neurônios e astrócitos de controle juntos. Aqui os astrócitos e neurônios, então aqui é controle. E neurônio e astrócito de autista, que está aqui. E vamos ver como que eles se comportam. Então aqui nessa imagem a gente consegue observar, né, que os neurônios dos controles são muito mais complexos, arborizados, enquanto que dos autistas a complexidade é muito menor, são menos ramificados, enfim, isso já era esperado. Mas aí a gente pensou, bom, e se a gente cultivar um neurônio de controle junto com um astrócito de autista? Será que esse astrócito vai influenciar? E sim, nós vimos que um neurônio que antes era complexo, né, mais arborizado, do jeito que deve ser, olha como ele ficou, parecido com um neurônio de autista. E o mais interessante foi que o contrário também aconteceu. Quando a gente pegou um neurônio de autista, que antes era assim, e cultivou junto com um astrócito de controle, a gente viu uma melhora, a gente viu uma recuperação. Essa daqui é só uma imagem representativa, né, da morfologia, mas aí a gente queria ver em relação à funcionalidade. Será que acontece a mesma coisa? Então foi aí que nós fizemos aquele experimento de Puncta, que eu mostrei dos neurônios lá atrás, nós fizemos nessas 4 condições de cocultura. Então aqui embaixo tem os astrócitos, que eu não estou mostrando, só estamos vendo os núcleos aqui, e um neurônio, né? E aí naquele software, de novo, no iMaris, eu quantificava essas sinapses. E aí a gente viu que sim, que os astrócitos influenciam. Então quando a gente tem aqui o pré e o pós-sináptico de neurônios, controle, quando esse neurônio é cultivado junto com o astrócito controle, nós temos aqui uma quantidade de pré-sináptico, de sinapsina. Quando eu pego esse neurônio e cultivo junto com o astrócito de autista, a gente viu uma redução. Não foi significativa, mas teve uma redução. No pós-sináptico já foi significativa essa redução. Então era um neurônio normal, neurotípico, quando cultivado com astrócito de autista, a gente via uma redução na funcionalidade dele. E o contrário também, quando a gente pegava um neurônio de autista e cultivava junto com o astrócito, a gente tinha uma quantidade menor,
Quando a gente pegava esse neurônio e cultivava com astrócito de controle, a gente via um aumento, tanto na pré-sináptica quanto na pós. E quando a gente analisava a puncta funcional, né, que é a colocalização, a gente via a mesma coisa. Um neurônio controle, quando cultivado com astrócito autista, tinha uma redução. E um neurônio autista, quando cultivado com astrócito de controle, tinha um aumento. Então, mostrando o papel importante dos astrócitos no transtorno espectro do autismo. Talvez o interessante seja a gente pesquisar drogas e terapias nos astrócitos e não nos neurônios. Porque não adianta nada você ter um neurônio funcionando bem se o astrócito não está legal, né? Então, o que a gente observou é que um astrócito saudável pode recuperar tanto a morfologia quanto a funcionalidade do neurônio.